com a palavra do suporte técnico da promotoria, lembrando a defesa que cabe protesto também. A promotoria tem a palavra. Henriqueta Maria, a mulher que dizia só querer ajudar os sobreviventes dos campos de concentração, ficou rica através de uma grande mentira. Pessoas inocentes foram enganadas. Protesto? Ela não ficou? Ela não ficou. Tem alguma prova? A palavra pertence ao suporte técnico, por favor. A promotoria sente-se. A promotoria sente-se. O suporte pode continuar. Henriqueta Maria inventou seu passado, seu nome, tudo para ajudar essas pessoas. Se ela quisesse mesmo ajudar, não precisaria mentir uma vida inteira. Simplesmente ajudaria. A promotoria encerra. Agora, o suporte técnico, a defesa, tem a palavra. Por isso ela concentrou nossas poucas homenagens e através dela temos tentado um simulacro de justiça com o passado. Apesar da mentira, seu esforço foi útil. Sua pedagogia e seu contra o esquecimento foram eficazes, o que pretende, e que portanto eu lhe digo, o bom fim justifica o meio. Justificou tanto que isso comportou milhões de mortos. Eu gostaria de saber, estão falando tanto em ajuda. Que tipo de ajuda, que tipo de assistência foi dada a esses sobreviventes? E a memória dos que morreram? Assistência psicológica e deu nome às pessoas que morreram nesses campos. Mas ela não tinha. Ela lembrou um pouco do que eles passaram e que os sobreviventes não têm coragem de falar. Lembranças, o que são lembranças? Lembranças horríveis que têm que ser lembradas para que a população atual não cometa o mesmo erro. Para que o país não tente governar raças diferentes, prenda pessoas por serem diferentes e massacrem elas até a morte. E para que o dinheiro, então? Se era só uma ajuda, por que ela pedia dinheiro? Porque psicólogos cobram, sabia? Cobram caro, então, né? Cobram bem caro, então. Ela não pediu dinheiro para ninguém. Ela pediu dinheiro para doar, eles doavam porque eles queriam, porque a população se conscientizou. Engraçado que no alto dos seus 89 anos, ela tem uma boa vida, casa, uma boa residência, mora bem. Ah, desculpa, mas isso todo mundo tem. Nem Não, todo. nem todos. Mas quase todos têm. Por que ela não poderia ter se ela passou 30 anos da vida dela lutando pelos outros? Bom, mas engraçado é que com uma pequena quantia de dinheiro não se faz uma boa residência. Como não? Não. A ré, em silêncio. Ela trabalhou duro e merece todo o conforto que ela tem na velhice. Trabalhou duro, mas vocês... Vamos continuar o julgamento, por favor. Em 1942, ela foi cruelmente interrogada e por ela sente um pouco da dor desses prisioneiros nazistas. A defesa encerra? Certo. Já que a ré está com tanta vontade de falar, ela terá direito do uso da palavra. Já. Então, eu admito ter mentido, mas eu não fiz isso de maldade, eu não fiz isso por crueldade. Eu sei o que eu passei presa pelos nazistas antes de ter começado os campos de concentração. Protesto. Você acabou de dizer que foi presa agora, pelos nazistas. Mas você não foi presa. Você mentiu tudo isso. Ela foi presa, assim, a gente Você acabou me de garante mostrar a isso? prova. Em 1942 ela foi interrogada cruelmente por nazistas. Mas ela estava Ah, é trabalhando isso na mesmo. Alemanha, tá? Sim, fui a Como é trabalho. que ela estava No presa? final de 1941, A ré em silêncio. Em 1942
depois ela foi presa e foi derrubada cruelmente por nazistas. Então, vamos mudar. Por que ela mentiu o próprio nome para fazer isso? Porque pra Diga a todos por que você mentiu. Levanta aqui. Porque quando você está na Alemanha, prestes a começar uma guerra, sendo dominado por nazista, você pode ter seu próprio nome, sendo que você está sendo julgada, e os alemães só aceitam os alemães na Alemanha. Você não omitiu seu nome lá na Alemanha. Você omitiu seu nome a partir do momento que você começou a contar a história. Estou certo? Olha só o descaso da nossa defesa. Não ouviram a acusação. Por favor, a Ré pode falar, responder a pergunta. A Ré encerra o seu depoimento. Não. Então, continue. E outra coisa, eu não usei o dinheiro que veio em troca. Eu pedi simulações, mas não para mim. As pessoas doaram em conscientização. Protesto. Você pediu doações ou comprou pelos seus discursos? Porque Eu até pedi. seus advogados falaram Eu que não você comprei. cobrava. Não falamos nada disso. Você A falava gente que. falou, ela pediu doações, mas ela nunca cobrou pra fazer isso. Silêncio. A Ré, silêncio. A Ré pode continuar. Eu admito que nunca fui internado dentro de um campo de concentração, mas eu comecei essa história em consideração às pessoas que passaram por isso, porque muitas não têm coragem para falar isso, mas eu tive, porque eu já passei sim um pouco do sofrimento que eles passaram. Bom, eu tenho aqui no registro. Eu tenho aqui um registro de uma entrevista sua dizendo: eu não estava em um campo de concentração. Eu estava em cativeiro e os nazistas puseram sanções sobre mim. Mas isto não me isenta de ser um impostor. Você chamou a si própria de impostora. Me chamei? Não, Que entrevista quem que tem? Silêncio. O momento não era para mim, não. uma entrevista à CNN. CNN Internacional. CNN Brasil. Sente-se, Ré. Entrevista CNN, ela realmente falou isso, conforme a prova apresentada. Bem, ela já admitiu em rede nacional que ela mentiu, mas ela mentiu por um bem maior, um bem comum, um bem de conscientizar pessoas do que o horror que aconteceu naqueles campos. Protesto. Não foi ético da parte dela pedir para milhares, milhões de pessoas. E me diz uma coisa, foi ético? Aqueles nazistas torturaram aquelas pessoas, aqueles judeus que eles fizeram, e foi esse assunto de todos? Mas o mal, enfim, não é justificado. Como não, querido? Que mau fim teve isso? Me diga. Ordem. Eu não posso falar. Mas o julgamento não foi. Silêncio. A promotoria senta. Aí, ó, tem que meter o pau. Continua falando, fala, mãe. Não, o juiz não deixa. Ela nem terminou aí. A Ré tem mais alguma coisa para falar? Nesse momento, só a Ré vai falar. Deixe claro isso. Tem. Sobre a acusação estelionatária. Sim, foram feitas doações. Como fazemos parte de uma associação, dependemos das doações da pessoa. Cada um que trabalha na associação tem direito a um salário para a sua sobrevivência, que consta, a sua sobrevivência. Eu não usei o dinheiro que vem próprio para mim. E vocês disseram que eu tenho uma casa boa. Qual de vocês não tem? Tem muita gente que não tem condições para isso. Mas antes de começar toda essa mentira, eu tinha um trabalho, eu tinha uma vida, eu tinha família. Eu podia muito bem ter uma casa, eu podia muito bem, não sei se vocês sabem, eu nasci de mãe e pai também.
Quando eu nasci, eu tinha um amigo. A Reni encerrou? Não. E tudo que eu fiz por maldade. Eu não fiz por despeito às pessoas, desrespeito, sabe? Eu não fiz por desrespeito às pessoas. Eu fiz porque quando você fala sobre um sofrimento de uma coisa que aconteceu de verdade, as pessoas prestam mais atenção em você. Você é sempre mais bem visto quando você fala as coisas que realmente aconteceram. Eu não posso ter vivido aquilo, mas eu sei que muitas pessoas viveram. Eu sei que tem muitas famílias que sentem muitas mortes de todas as pessoas que estavam em campo de concentração, pelo preconceito que foi isso. Acabou? Nesse último momento, antes da decisão final, a promotoria pode dar as suas considerações finais, lembrando que dirijam-se ao júri que tomará a decisão. Cabe protesto também às declarações. Vamos lá, hein? É o que vai valer agora. O resto não muda nada. Então, senhores, temos aqui hoje uma pessoa extremamente competente que conseguiu enganar e enrolar pessoas durante quase 30 anos. Eu acredito, e creio que vocês acreditam também, que esta é uma pessoa maligna, que usou de uma fé Não pode, e enganou. Primeiro, ela não usou de má fé nenhuma, ela ajudou muitas pessoas. Não é maligna, porque você mesmo falou que ela era Por favor, Competência. mantenham a calma dentro desse julgamento. Quem quer saber? Um bandido tem competência para matar, isso é mal. Mas ela matou alguém? Não, eu só estou respondendo o sofrimento minha. Continuando. Então, eu gostaria que todos aqui refletissem. Imagine se todos vocês fossem enganados durante 30 anos sobre algo que supostamente aconteceu, mas não aconteceu. Ela nunca esteve no campo de concentração e inventou todas essas mentiras para sensibilizar ou para persuadir as pessoas e fazer acreditar numa coisa que não existiu. Promotor encerra a participação. É isso mesmo. Obrigado. Agora aqui elas vão. A defesa agora tem a palavra. Eu quero mostrar, quero falar para vocês que, como a gente pode perceber nesse júri, que ela não foi culpada, ela fez isso para um bem maior. Vamos supor que algum de vocês que estão sentados foi para um campo, tem uma pessoa que fala para vocês a mesma coisa que vocês estão sentindo, mas vocês não têm coragem de dizer, para conscientizar as pessoas. Ela fez isso para o bem, vocês foram reconhecidos depois disso, vocês foram respeitados, vocês foram homenageados até. Reconhecidos e respeitados. Aquela prova diz que ele proibia os outros sobreviventes de participarem das suas... Mas não é para que eles não vão ser reconhecidos. Tanto que até hoje em dia a gente... as pessoas estudam essa história. Porque as pessoas se importaram com essas pessoas depois que Henriqueta Maria apareceu. Então, ele tinha medo de que sua mentira fosse descoberta. Ele isolou essas pessoas. Porque ele queria continuar ajudando as pessoas. Isolando elas de... A ordem, por favor. Promotor, ele não isolou ninguém de nada. Simplesmente os sobreviventes que vivem na Espanha não têm coragem de falar o que sofreu lá. Por quê? Porque foi horrível. Ele sim foi lá e falou tudo o que tinha que ter falado. Ou não tem condições, porque... A última consideração da defesa, por favor. É isso, vocês puderam perceber que a nossa cliente, ela ajudou muitas pessoas e fez com que as pessoas pensassem mais em fazer uma questão de racial ou uma questão de diferença social ou... A gente pode se reunir agora? Suspendo a reunião para a votação do júri. A gente se reúne, senhor?